Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de cultuar a Ti, Senhor. Por mais esta oportunidade de estar na Tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de poder te adorar, Pai. Pela oportunidade, Senhor, de poder engrandecer o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua vida em nós, pelo Teu amor em nós, Senhor. Pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor vai falar esta noite conosco. Nós queremos nos sentar aos Teus pés e ouvir a Tua voz. Não só nós que estamos aqui presentes, Senhor, mas todos que vão ouvir este CD, a gravação desta palavra, que possam ser tocados por Ti, que possam ser realmente abençoados, ministrados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que esta palavra venha alcançar muitas vidas, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Vamos abrir em 2 Reis, livro de 2 Reis. Deus tem me falado muitas coisas no livro de 2 Reis, coisas fortes. Às vezes nós pensamos que é o Antigo Testamento, foi para eles, não é para nós. Muitas pessoas têm essa ideia errônea de que o Antigo Testamento foi passado e que não tem mais nada a ver conosco. Muitos dos costumes certamente não têm mais a ver conosco, porque estamos na nova aliança, aliança feita em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Mas Deus não mudou. Ele é aquele que era, que é e o será para sempre. E os princípios que vêm da parte de Deus continuam os mesmos. Da mesma forma que Deus ensinava princípios do seu coração para o povo da antiga aliança, do Antigo Testamento, os princípios são os mesmos que Ele nos ensina hoje. Tanto que Jesus falou que Ele não veio revogar a lei, Ele veio cumpri-la nele. Porque a lei de Deus não caducou. A letra caducou. Mas o princípio, os ensinamentos de Deus de caráter, de uma vida de altar, uma vida de entrega, uma vida segundo o coração de Deus, não caducou. E nós não vamos ler direto 2 Reis 11, capítulo 11, capítulo 12. Nós vamos trabalhar em cima desses dois capítulos. Depois, com calma, porque nós não temos tempo hábil de ler todos os 2 capítulos por inteiro, eu peço àqueles que estão nos ouvindo agora presencialmente, também àqueles que vão ouvir através desse CD, que com muita calma leia o capítulo 11 e 12 de 2 Reis e que deixe Deus ministrar ao seu coração. O mesmo Deus que falou comigo, eu não sou melhor do que ninguém, ai de mim. É o mesmo Deus que quer falar com você. Porque diante de Deus somos todos iguais, filhos e servos. E Deus quer se revelar de forma especial a cada um. Desde o neófito que acabou de se converter, como aquele que já tem 30, 40 anos no Senhor. O valor é o mesmo. Amém? Então, vamos começar lendo 2 Reis, capítulo 11, de 1 a 3. 2 Reis, capítulo 11, de 1 a 3.
Nós vimos há uns cultos atrás, ainda em 2 Reis, que Deus levantou um rei Jeú para reinar sobre Israel. Ele era capitão do exército. E tinha o rei Jorão e o rei Jeorão, rei de Judá e rei de Israel, que estavam reinando de forma ímpia, perversa, desobediente a Deus, de forma tirana, idólatra, magoando profundamente o coração de Deus. E aí Deus, então, usando um profeta anônimo, ungiu Jeú e levantou ele como rei. Só que Jeú acaba morrendo. Jeú foi usado para matar Acasias, que era um rei ímpio. Ele matou tanto o rei de Israel como o rei de Judá, que estavam pecando contra o Senhor. Só que Jeú acabou morrendo, como todo ser mortal. E vendo, vamos lá, 2 Reis 11, eu dei um paninho de fundo, uma lembradinha. 2 Reis 11, de 1 a 3, diz assim: vendo Atalia, mãe de Acasias era um rei ímpio que estava reinando de forma ímpia. E Acasias foi morto por Jeú. Uma espada transpassou seu coração. E Atalia, que era uma mulher, mãe de Acasias, vendo que seu filho Acasias era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei Acasias, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim esconderam Joás de Atalia, e Joás não foi morto. Eu sempre falo Atalaia, é Atalia, é um nome bem diferente. Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor durante 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. O que nós vemos aqui? Quando Jeú morreu, Jeú havia matado Acasias. E essa rainha má, Atalia, ficou na dela. Mas quando Jeú morreu, então, ela vendo que Jeú já havia morrido e que também o seu filho Acasias estava morto, ela se levantou e decidiu, inspirada pelas trevas, matar toda a descendência real, tanto do reino de Israel como do reino de Judá. Mas uma simples menina, Jeozeba, o nomezinho, né? Jeozeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, ela era irmã do rei Acasias que havia sido morto, tomou Joás, seu irmãozinho, filho de Acasias, na verdade era sobrinho dela, ele era filho de Acasias, porque Jeozeba, ela era irmã de Acasias, então ela tomou o seu sobrinho pequenininho e, inspirada por Deus, resolveu esconder. Vem cá, vou pegar você, a sua ama, e vou esconder você na câmara interior dentro da casa do Senhor. E escondeu ele lá por 6 anos. Enquanto Atalia, de forma perversa e cruel, reinava matando todo mundo, toda a descendência real, porque ela queria reinar sozinha e soberana. E qualquer que se opunha a ela, mandava matar. Agora pulemos para o versículo 13 a 16. Versículo 13 a 16 de 2 Reis 11. Ouvindo Atalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde
este se achava na casa do Senhor. Porque nos versículos anteriores, Joás, ele é ungido. Nós vamos ler depois os versículos anteriores, mas já de antemão te adianto que Joás, aquele menininho, sobrinho de Jeozeba, filho de Acasias, que havia sido escondido no mais interior da casa do Senhor, ele acabou sendo ungido por um profeta. E ao ser ungido, eles se alegraram, começou a haver alegria. Ele foi protegido. Nós vamos ler isso ainda, mas estou te adiantando. Ele foi protegido por ordem do profeta. Colocou guardas para proteger esse menino. E aí, quando ele foi ungido com óleo por esse profeta, tanto os guardas como todos que estavam ali na casa do Senhor se alegraram. E esta alegria chegou aos ouvidos dessa rainha perversa, Atalia. Porque a alegria do Senhor incomodava ela. E esse clamor dos da guarda e do povo, estou lendo o versículo 13, veio para onde ela ouviu esse clamor. Então essa rainha malvada, ela veio para onde se achava na casa do Senhor. Esse clamor, essa alegria vem lá da casa do Senhor. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Versículo 14. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna. O menino rei, Joás, pequeno ainda, estava junto à coluna. Ele estava junto à coluna, segundo o costume. E os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei. Havia louvor junto a este menino. E todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Havia um mover profético. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada, ele era profeta e sacerdote, deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei essa mulher sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem no interior da casa do Senhor. Lançaram então mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Primeira coisa que Deus me mostrou aqui, claramente, e que eu já dei uma palhinha no Facebook para alguns irmãos, é que o espírito de Jezabel atuou na vida de Jezabel para perseguir Elias, aquela Jezabel esposa de Acabe. Atuou aqui nessa rainha Atalia e atua até hoje, nos dias de hoje. Há um espírito de Jezabel sempre se opondo ao propósito de Deus. Atalia aqui, ela era uma rainha má, inspirada pelas trevas. E ela se levantou para exterminar toda descendência real. Eu quero que você pense comigo. Em Apocalipse fala que nós somos chamados a ser sacerdotes e reis em Jesus. A Bíblia nos diz que nós somos co-herdeiros com Jesus. Então hoje a igreja ela é a descendência real. E hoje estão se levantando várias Jezabel e Atalias para tentar parar
a descendência real. Lembra? Não foi assim com Moisés? Houve uma ordenança de lançar no rio Nilo todo menino hebreu. Matem todos os meninos hebreus. Lancem eles no rio. Já que as parteiras não obedeceram, matando as crianças que nasciam, os meninos que nasciam, então aqueles que foram poupados pelas parteiras, que todos os meninos sejam lançados no rio Nilo. Mas Moisés foi poupado. Está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 22 e Êxodo capítulo 2, versículo 1 a 5, depois de você ler com calma. Moisés foi poupado. Não foi assim com Jesus? Houve uma ordenança que todos os meninos de Belém fossem mortos. Mas Deus livrou Jesus dando um sonho ao seu pai postiço, José. Está lá em Mateus capítulo 2, versículo 13 a 16. Nós não vamos ler, vocês leem depois. Mateus capítulo 2, versículo 13 a 16. O que eu estou querendo mostrar? Toda vez que o Senhor está querendo resgatar o seu povo, o Senhor levantou Moisés para resgatar o povo da escravidão do Egito. O Senhor trouxe Jesus para resgatar o seu povo da morte eterna, trazendo salvação. E o que o Senhor está fazendo esses dias, se não resgatar o seu povo desse sono espiritual, dessa idolatria, dessa impureza em que a igreja está mergulhada? Toda vez que o Senhor traz um mover profético de resgate, se levantam Atalias e Jezabel. Seja através de homens ou mulheres, porque isso é um espírito. É um espírito de resistência para tentar matar toda descendência real. Para tentar matar o propósito de Deus na descendência real. Atalia estava provavelmente possuída pelo mesmo espírito dominador, prepotente e perverso que possuiu Jezabel. Esse espírito de Jezabel que atua nos dias de hoje também, nós lemos ele, e aí eu quero que você abra, deixa marcadinho em 2 Reis, e abre lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Eu quero compartilhar com quem está ouvindo esse CD e com os que estão presentes, que eu estou sentindo um temor muito grande ao ministrar essa palavra. Há um temor muito grande no meu coração. Eu espero que você ouça com muito temor. Nós não estamos falando da bênção, da prosperidade. Nós estamos falando de um mover nesses dias, um mover profético. Deus está rasgando o coração dele para quem quiser ouvir. Apocalipse 2, 18 a 23. Apocalipse 2, 18 a 23. Vou ler. Carta à igreja em Tiatira. Eu quero dizer para você que está ouvindo, através de CD ou pessoalmente aqui conosco, que as cartas escritas às igrejas... foi a igreja de Tiatira. Eu não estava lá na igreja de Tiatira, então isso não é para mim. Deixa eu lhe explicar. As cartas, na realidade, é uma carta só. Porque cada igreja está representando uma debilidade que precisa ser tratada na igreja para que ela seja uma noiva pura, santa, imaculada, separada para o noivo Jesus. Então, independente de qual igreja esteja se referindo aqui, está se referindo à noiva
de Cristo. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Não foi um profeta que disse. Não foi um homem que disse. Foi o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço o teu serviço, conheço até mesmo a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Vamos meditar um pouco sobre isso aqui. É importante fazer obras no Senhor. A fé não é só, a salvação não é só pela fé, é pelas obras também, porque as obras testemunham da fé. É importante o amor. Já em 1 Coríntios 13 fala que o caminho é o amor, que toda a lei do Senhor se resume em amar a Deus acima de tudo e de todos e amar ao próximo como a ti mesmo. É importante a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É importante o serviço, porque nós fomos chamados para servir uns aos outros. É importante a perseverança, porque só será salvo aquele que perseverar até o fim. É importante que as obras no Senhor cresçam, porque nós precisamos desenvolver a salvação no Senhor. Mas tudo isso perde o seu valor quando nos deixamos nos contaminar. Tudo isso perde o seu brilho quando toleramos como diz aqui, as coisas profundas de Satanás, os ensinos profundos de Satanás, de engano, que o espírito de Jezabel tem profetizado no meio da igreja. Tem trazido ensinos sedutores no meio da igreja e levado os servos, não é ímpio não,
levado os servos de Deus a praticarem a prostituição. E quando fala aqui de prostituição, não fala de fazer sexo, não. Está falando de se tornar um com tudo aquilo que desagrada a Deus. Essa prostituição pode ser o amor ao dinheiro, o desejo pela fama. Essa prostituição pode querer ser mais sol do que o sol da justiça e mais estrela do que a estrela da manhã. E a comerem coisas sacrificadas a ídolos, isto é, esse espírito de Jezabel está trazendo comida estragada e adoecendo a igreja. Porque tem levado a igreja à idolatria, a idolatrar a si mesmo, a idolatrar a religião, a idolatrar os templos. E o Senhor está dando tempo para que as pessoas, os líderes, porque esse espírito de Jezabel vem sobre líderes. E o Senhor está dando tempo para que esses líderes se arrependam. Mas muitos deles não querem se arrepender. Porque se deixaram envolver de tal forma por essa prostituição e essa sedução, que reinar acima de Deus e ter o seu próprio reino é mais vantajoso. E vai chegar o dia que o Senhor vai prostrar de cama os líderes que se deixam dominar por esse espírito de Jezabel. Vai trazer sobre eles grande tribulação. E todos aqueles que os seguem em adultério dizem amar a Jesus, mas seguem os ensinos sedutores que esse espírito de Jezabel tem trazido. Incitados por essas lideranças. E vai haver muita morte. E no meio disso tudo, vai então haver distinção entre os que são do Senhor e os que não são. Porque o Senhor é aquele que sonda a mente e coração, não julga pela aparência. O Senhor não julga pela aparência. O Senhor não julga pela aparência, Ele sonda mentes e corações. E aí Ele fala, conserva o que eu tenho dado, até que eu venha. Não se deixe contaminar pelos ensinos sedutores, estragados, prostitutos e adúlteros desse espírito de Jezabel. O anticristo, ele vai vir para tentar substituir Jesus Cristo. Foi o meu esposo, José Arthur, que me falou isso. Eu coloquei na palavra porque foi de Deus. Deus mostrou a ele até falou, foi uma revelação, e foi mesmo. O anticristo, ele vem para tentar substituir Jesus. E o espírito de Jezabel, ele vem para tentar substituir a santidade da noiva de Cristo. Então, o primeiro ensinamento aqui nesses 2 capítulos de 2 Reis, capítulo 11 e 12, que nós precisamos acordar para o espírito de Jezabel que está atuando nesses dias. Sempre atuou e continua atuando, mas nesses dias está vindo com toda a sua força.
A segunda coisa que aprendemos aqui nesses textos está em 2 Reis 11, 2, 3 e 13. Vamos reler. 2 Reis 11, 2, 3 e 13. Olha o que diz versículo 2 e versículo 3. Vou ler de novo. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo Atalia reinava sobre a terra. Versículo 13. Ouvindo Atalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava, na casa do Senhor. Mais uma vez, Deus levanta uma simples mulher para livrar alguém que Deus tinha separado para reinar, que era Joás. Lembra? Deus levantou uma simples mãe, Joquebede, para livrar Moisés, que tinha um chamado em Deus. Deus levantou uma simples mulher, Esther, para livrar todo um povo da morte. E assim Deus aqui levanta Jeoseba, filha do rei de Judá, Jorão, para esconder seu sobrinho Joás, filho de Acasias, seu irmão. Não diga, eu sou uma simples mulher, eu sou um simples homem, eu não sou nada. Quem sou eu? São esses que Deus usa. Você já ouviu falar de Joquebede muitas vezes na Bíblia? Mas ela fez toda a diferença. Ela se dispôs a construir um cesto, a betumar ele, torná-lo algo protegido e seguro. Ela abriu mão da sua maternidade para que o propósito de Deus se cumprisse. Veja bem, Jeoseba só é citada aqui, mas essa menina fez toda a diferença. Veja, ela era filha do rei Jorão, um rei mau, um rei idólatra. Ela tinha tudo para ser má e ser idólatra. Ela podia ter se associado como mulher a Atalia e dito: olha, eu vou andar do teu lado, já que você está por cima da carne seca, eu vou andar do teu lado porque eu vou me dar bem. Não, ela não teve medo. Que arma essa mulher tinha? Ela era uma menina. Mas ela se dispôs a fazer a vontade do Senhor. Ela pegou Joás, que tinha um chamado em Deus, e a gente vai ver depois aqui ainda hoje que ele tinha. Escondeu ele de Atalia. Ela correu o risco. Ela podia ter sido morta por Atalia, porque ela estava escondendo alguém que Atalia queria matar. Mas que me importa, se morrer eu morri, portanto que eu faça a vontade de Deus. Atalia tinha o mesmo espírito que estava sobre Paulo. Não tenho a minha vida como preciosa, portanto que eu complete a carreira. A carreira Jeoseba. Jeoseba tinha o espírito de Paulo. Mesmo espírito que atuou em Paulo, atuou em Jeoseba. Atalia tinha o espírito de Jezabel. Jeoseba não quis poupar a sua vida. Se eu morrer, morro fazendo a vontade do Senhor. Portanto, que eu complete a carreira que Deus me deu. E o chamado que Deus me deu, esconder Joás. Meu Deus, que chamado é esse? Fez toda a diferença. Uma simples obediência tua a um chamado de Deus, por mais simples que ele seja, pode fazer toda a diferença.
Outra coisa também interessante que nós vemos aqui, que ela podia ter escondido Joás em qualquer outro lugar. Numa caverna, na casa de alguém desconhecido. Não, ela escondeu Joás na câmara mais interior de dentro da casa do Senhor. O que significa isso? Não existe verdadeira proteção se você não estiver vivendo intimidade diária com Deus. Você só vai estar debaixo da proteção das asas do Senhor e do seu livramento se você cultivar uma intimidade diária com Deus. Você hoje é a casa do Senhor. E a câmara mais interior é o seu coração. Por isso que a palavra de Deus diz: guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Hoje o rei Joás é você. E a câmara interior é o seu coração. E a casa do Senhor é você. Se dispõe a proteger, buscando intimidade em Deus. Uma simples mulher, em sua obediência à inspiração de Deus, foi instrumento para manter um descendente real para reinar em Judá. Porque ele era filho de Acasias e Acasias era rei de Judá. Ele perpetuou o reinado de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Sabe que ele é citado na genealogia de Jesus? Acasias é citado porque Jesus veio da tribo de Judá. Essa mulher também foi instrumento para que Deus cumprisse a promessa que ele fez ao rei Davi. Se você abrir em 1 Reis 11:13, eu não vou ler, mas em 1 Reis 11:13 Deus fala que nunca vai faltar algum rei em Judá, porque foi uma promessa que ele fez a Davi. E Deus, ele é fiel em suas promessas. Nenhuma delas cai por terra. E Deus usou esta menina para demonstrar sua fidelidade. Deus usa os que são aparentemente loucos, ou aqueles que aparentemente aos olhos humanos nada são, para cumprir os seus propósitos. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus guarda os que se dispõem a fazer parte do seu propósito. Aqueles que se dispõem a viver o cristianismo, de fazer parte da história para que os propósitos de Deus se cumpram. O menino Joás, ele tinha um propósito em Deus e foi guardado em Deus e por Deus através desta menina Jeoseba. Deus usa quem quer, o que quer e como quer para nos guardar segundo o seu propósito. Olha em 2 Reis 11, de 8 a 12. 2 Reis 11, de 8 a 12, olha o que diz, 8 a 12. Joiada, ele era profeta e sacerdote, ele mandou chamar os capitães do exército para proteger o menino Joás. E aí no versículo 8 ele fala assim: rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto.
Estarei com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhe ordenaram o sacerdote Joiada, tomaram cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo e até o altar e até o templo para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Joás era um rei menino, mas era o propósito de Deus. Hoje, a noiva é o propósito de Deus. Você é o propósito de Deus. E a lança, os escudos e as armas que Deus te deu são oração, vida de oração, leitura intensa da palavra, intimidade com Ele, confiança na fidelidade dEle, firmeza de coração em andar nos caminhos dEle. Você precisa se posicionar com essas armas diariamente, para que todas as entradas e saídas da tua vida sejam guardadas, para que você possa ser um instrumento para cumprir os propósitos de Deus. Da mesma forma que Deus colocou uma coroa e deu o livro do testemunho para Joás, ainda criança, ainda que você seja novo na fé ou velho na fé, você precisa diariamente estar debaixo da coroa que o Senhor coloca sobre você, que é a autoridade dele, e debaixo do livro do testemunho, que é a palavra de Deus, para que você possa reinar debaixo da unção que vem do Senhor. Outro princípio, outro ensinamento também aqui nesses 2 capítulos, é que Deus unge para Ele e não para agradar a homens. E agora eu estou caminhando realmente para o final. Deus, Ele unge cada um de nós para Ele e não para agradar a homens. Assim como foi com Davi. Davi foi ungido para agradar a eles. Porque o início, quando Davi foi ungido, até ele ser colocado como rei, ele foi perseguido o tempo todo, porque ele não estava ali para agradar ninguém. Assim foi com José. Foi colocado sobre ele uma túnica colorida com as cores do arco-íris. O que significa isso? Quando Deus fez uma aliança com Noé, foi através de um arco-íris. Por que a túnica de José tinha as cores do arco-íris? Porque era o manto de aliança. Ele era uma criança, um menino ainda. E ele só foi colocado muito lá na frente como governador do Egito para cumprir o propósito de Deus. Mas até chegar lá ele sofreu todo tipo de perseguição, porque ele não estava ali para agradar a homens. Foi com Jeú. Jeú foi ungido sem muito alarde, sem muita pompa e circunstância, lembra? Ele foi ungido por um profeta anônimo e só depois então que ele foi colocado como rei. Porque ele não estava ali para agradar a homens. E da mesma forma foi com Joás. Joás, ele foi ungido ainda criança como rei, sem muito alarde, sem muita plateia, sem muita pompa e circunstância. E a primeira coisa que ele enfrenta
foi a ira do espírito de Jezabel através de Atalia. Mas todos esses que eu citei aqui, eles foram ungidos por profetas e sacerdotes dentro da casa do Senhor. Mas pastora, não, Davi não estava dentro da casa dele, ele estava na casa do pai dele. Quando eu falo dentro da casa do Senhor, me refiro dentro da vontade de Deus, na intimidade de Deus, segundo o coração de Deus e não de homens. Esse menino Joás, ele só veio reinar de fato mais ou menos 1 ano depois de ser ungido pelo profeta e sacerdote Joiada. Segundo Reis 11:12, diz assim, segundo Reis 11:12, então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram, e bateram palmas e gritaram, viva o rei. Versículo 14. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, tão pequeno, e já entendia que ele só podia reinar junto à coluna. Quem é a pedra angular que sustenta a igreja, senão Jesus Cristo? Ele é a coluna, ele é o baluarte. Também no versículo 14, já li, versículo 17. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei, e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. O rei Joás só podia reinar se ele entendesse que precisava haver uma aliança entre Deus e o povo. Ele não podia reinar para ele mesmo. Ele tinha que reinar para Deus, para que Deus pudesse reinar no povo. O reinado de Joás não estava apontando para ele, estava apontando para Deus. Joás, você será o rei, mas a aliança é entre Deus e o povo. Isso fala de separação. Isso fala que nós somos chamados para reinar, não para apontar para nós, mas para levar o povo a ter cada vez mais uma aliança com Deus. Versículo 19 diz assim: tomou os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei, pelo caminho da porta dos da guarda, vieram à casa real, e Joás sentou-se no trono dos reis. Joás só foi para a casa do rei, para a casa real, para sentar no trono, depois que ele tinha aprendido a ser rei na casa do Senhor. Não existe reinado sem antes sentar-se aos pés do Senhor e aprender com Ele na intimidade dEle. O caminho para se sentar no trono e reinar com o Senhor é o caminho de intimidade na casa do Senhor. Muitos querem logo pular essa etapa e ir para a casa real. Você tem que passar muito tempo na casa do Senhor aprendendo dEle. Porque um verdadeiro rei, para reinar com o Senhor, aprende a ser servo que obedece e tem intimidade com o Senhor. Versículo 20 fala: alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Era Joás de idade de 7 anos quando fizeram rei. Nós somos chamados a reinar para trazer paz.
Mas ao mesmo tempo Jesus falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O que isso significa? Então isso é incoerente. Joás veio trazer paz, ele apontava para Jesus, Jesus veio trazer espada e não paz, explique-se. Nós somos chamados a trazer a paz do Senhor sobre as vidas e a trazer espada sobre o pecado e sobre esse espírito de Jezabel que quer arrancar a paz das vidas. Porque só houve paz quando a Thalia foi morta. E para ela ser morta, teve que usar uma espada. Nós temos que usar a espada que o Senhor nos deu, que é a palavra, uma espada de 2 gumes, afiada, que discerne mente e corações. Não precisamos ter medo de usar a espada, que é a palavra. Para quê? Para matar os propósitos do espírito de Jezabel que atua nesses dias e o povo de Deus possa experimentar a paz de Deus. A verdadeira paz está na presença e na intimidade com Ele. Ninguém consegue reinar como servo, com humildade, dependente de Deus, sem aprender a ter intimidade com Deus. Não esqueça isso. Você precisa investir num relacionamento íntimo com Deus, com abundante oração, leitura da Bíblia, adoração ao Senhor em espírito e em verdade, uma vida diária com Deus. E por último, está em 2 Reis 12, de 1 a 15. Vamos ler 2 Reis 12, de 1 a 15. Eu quando li essa parte que eu vou ler agora para vocês, eu me lembrei daquele texto que eu coloquei há pouco tempo também no Facebook, compartilhei com os irmãos, sobre os líderes que estão se alimentando das ovelhas gordas. Não estão cuidando das ovelhas como deveriam. Estão cuidando de si e comendo a gordura das ovelhas gordas. Vamos ler. Olha que interessante. 2 Reis 12, de 1 a 15, diz assim. Vamos ler bem devagar, que agora é o último trecho. No ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor. Não disse que ele tinha um chamado? Todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joás aos sacerdotes, agora começa, todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e fiquem com eles? Não. E eles, os sacerdotes, reparem os estragos da casa onde quer que se encontrem. Isso é muito profundo. Naquela época o dinheiro tinha que ser usado para reparar os estragos na casa do Senhor. Quem é casa do Senhor hoje? Cada um de nós. Cada um daquele que tem Jesus Cristo como Senhor. Vidas. Logo, o dinheiro que é dado na casa do Senhor tem que ser usada para reparar vidas. Estragos emocionais, espirituais e materiais nas vidas.
Vamos continuar lendo. Sucedeu, porém, que no ano 23º do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e o mais sacerdotes e lhes disse: Por quê? Por que não reparais os estragos da casa? E hoje poderiam dizer: por que vocês não estão investindo em vidas? Por que vocês estão comprando os seus carrões? Por que vocês estão apainelando as suas casas e os templos físicos, construções, e não estão investindo em vidas? Por quê? Agora, pois, não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes assim não receberem mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma caixa e fez na tampa um buraco, primeiro gasofilácio, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro. Quem depositava? Os sacerdotes que se trazia à casa do Senhor. Quando viu que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com um sumo sacerdote e constatavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos sacerdotes, para que eles ficassem ricos? Não. Davam nas mãos dos que se dirigiam à obra e tinham ao seu cargo a casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. O dinheiro era dado para aqueles que se dispunham a fazer o serviço para reparar os estragos na casa. Aos simples carpinteiros, aos pedreiros, aos obreiros que se dispunham a reparar os estragos na casa do Senhor. Isto é, o dinheiro tem que ser usado para reparar vidas. E continua no 12, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e compravam madeira e pedras lavradas para reparar os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque o davam e aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Isto é, não use o dinheiro para fazer utensílios de ornamentação de prata e ouro, para embelezar templo. Usem o dinheiro para reparar a casa do Senhor, que hoje são as vidas e não as construções humanas. Joás reinou em retidão e obediência a Deus e sabia que o dinheiro na casa do Senhor devia ser usado primordialmente para vidas, pois hoje a casa de Deus são vidas. O dinheiro não deve ser usado para ostentação e futilidades, mas para reparar brechas em vidas, restaurar alicerces em vidas. Restauração não é uma maquiagem, mas é colocar novos alicerces. E para isso, muitas vezes, tem que quebrar tudo para fazer de novo. Por isso, os pedreiros, os carpinteiros, os pastores hoje não devem ser sacerdotes ricos, apainelados. Devem ser os carpinteiros,
os pedreiros, os madeireiros que vão dar as suas vidas para a reparação de vidas. Amém? Eu quero encerrar aqui. Amém.